Eu acho que a minha mãe é muito prática e muito organizada, né? Fora a parte emocional, né? Porque quem trabalha com animais tem que ter um pouco não vou dizer assim frieza, mas de controle emocional, né? Então você tem que dosar bem a emoção com a ação, né? A emoção não pode te paralisar, né? É um pouco assim, eu vejo um pouco como um veterinário, né? Eu acho que esse pessoal que faz veterinário é porque gosta de bichos, né? Mas na hora de atender tem que ter um pouco de controle emocional. Então eu acho que a minha mãe tem muito isso, além da parte assim de ação, né? Ela é muito organizada também. Nós tivemos sempre uma vida assim, muito próxima dos meus avós maternos, né? Inclusive eu fiquei morando muitos anos com a minha avó no Rio de Janeiro, enquanto a minha mãe morava em São Paulo. Mas eu sempre ouvi da minha mãe que ela tinha um gato, eu lembro sempre dessa história, que ela tinha um gatinho que esperava ela voltar da escola na porta de casa, né? E a minha avó também sempre gostou muito de animais, né? Eles tinham uma casa na Baixada Fluminense e meus avós tinham criação de galinha, sempre tinham cães, gatos, então a convivência com os animais sempre foi assim muito, muito grande. Agora essa coisa de proteção dos animais, eu acho que aconteceu mais aqui em Volta Redonda, né? Eu não sei porquê, se foi o fato de a gente morar em casa, né? Que minha mãe começou a recolher primeiramente gatos na rua, né? Porque os gatinhos são mais fáceis de você trazer para casa e cuidar. Eu lembro que ela trabalhava o dia inteiro, todos os dias, lá na sociedade, e dava banho. Uma vez ela chegou aqui dizendo que tinha dado banho em 15 cachorros. Mas atualmente, né, ela está com 90 anos, ela não tem mais condição de ficar dando banho em 15 cachorros. Então agora ela contribui doando ração, né, para grupos de pessoas que protegem os animais, né? Então esse trabalho continua, mas de uma outra forma, né? E tem os animais aqui da casa também, né? São 8 gatos e um cachorro, mas aqui já teve época que teve 5 ou mais cachorros. Eu acho que eu gostaria de deixar assim, registrado, né, a minha admiração por ela, por todo esse trabalho, né, que teve muitos finais de semana, né, mas que a gente não podia nem almoçar direito, porque era gente batendo aqui na porta para entregar bicho, e ela também dava, às vezes, muita bronca nas pessoas, porque bicho não é coisa, né, bicho não é uma coisa que você adquire e depois enche a paciência e você quer se desfazer, aí encontra uma sociedade protetora, vai lá e larga. Também não pode ser isso, né? Mas então, apesar das vezes eu não ter assim o tempo disponível dela, mas eu admiro ela por ter feito esse trabalho, ter nucleado isso aqui em Volta Redonda, né?
sou filha de um casal que se amava muito. Eles tiveram uma certa dificuldade no consentimento do meu avô pelo casamento. Então, meus pais se casaram primeiro no civil. A minha mãe tinha 16 anos, era muito jovem. E o meu pai era militar. Então, eles se casaram somente no civil. Depois que já tinham um filho, é que casaram no religioso. Num determinado momento da minha vida, talvez eu tivesse um pouco desprevenido, eu me vi salvando animais. E quando você começa a salvar animais, se torna uma espécie de cachaça. Uma espécie de cachaça. Por quê? Porque você salva um animal e no instante seguinte você quer salvar outro. E no outro instante, outro. E de repente você se pega querendo salvar todos os animais do planeta. Essa quantidade de animais que chegou aqui hoje na nossa ONG, ela é resultado desse anseio de querer e desejar, com muita sinceridade, salvar os animais de maus tratos físicos e psicológicos. Nós estamos aqui nessa propriedade em torno de 10 anos e quando viemos da cidade de Barra Mansa para cá, nós trouxemos os animais. Alguns outros foram recolhidos aqui no município de Piraí, foram recolhidos também próximo à Via Dutra. E essa organização, ela é um espaço onde nós nos realizamos de forma prazerosa. Concomitantemente também existe muito trabalho para manter isso aqui vivo. Vocês hoje têm quantos animais aqui? Em torno de 150. E essa é a lotação máxima? Na verdade, a lotação máxima em termos de espaço físico seria em torno de 100. Mas a lotação máxima em termos de condições físicas minha e da minha esposa Miriam seriam 15 animais. Porque passou disso é muito trabalho. Pense bem, os animais eles urinam, evacuam, dormem, bebem água, então tudo isso exige o quê? Um trabalho, porque o ambiente tem que ser higienizado 2 vezes ao dia, eles se alimentam 2 vezes ao dia, a higienização ela tem que ser feita de forma constante, porque não pode ter fezes espalhadas, porque isso atrai moscas, atrai doenças. E vocês observaram bem que os animais daqui são muito, mas muito bem tratados. Na verdade, eles têm uma vida maravilhosa. Eu costumo dizer que aqui é a Disneylândia deles. Acho pouco provável que eles encontrem na vida deles um local como esse, porque eles têm água, comida, abrigo e amor. A minha mãe era de origem humilde, filha de portugueses, imigrantes, sabe? E uma família muito numerosa. Meu pai já tinha uma origem muito boa. Meu pai era filho de um juiz de direito e uma família bem, não vamos dizer rica, mas quase isso, sabe? Então os dois se conheceram, se cantaram e casaram. Nasceram 4 filhos. Eu sou a última, sou a caçula. Eram 2 homens e 2 mulheres. A minha infância foi muito boa. Eu tive uma infância bastante, vamos dizer assim, ativa. Eu nasci em Santa Teresa, mas eu fui criada no Meia, numa casa grande, com um quintal grande. E lá nós vivemos assim um período muito bom mesmo. Meus irmãos todos em casa. E depois meu pai militar que era, foi ser ajudante de ordem do comandante da polícia. Então, teve que morar no quartel.
Nós fomos morar no quartel, a família toda. Era ótimo, porque o quartel tem uma atividade intensa, né? Eu era bem criança ainda, eu tinha o quê? Uns 10 anos. Nessa época, era a época de guerra. Então, lá no regimento, era regimento de cavalaria, lá ficaram presos uns 5 ou 6 alemães, sabe? E eles eram muito bem tratados, tomavam banho de sol num espaço que tinha de recreação. E eu, muito abusada, fazia receitas para eles, para os alemães. Eles riam, sabe? Antes de termos a ONG, da gente começar assim a adotar os animaizinhos, eu visitava muito a SPA, que é a ONG de Volta Redonda. E que quem fundou, né, pelo menos quando eu a conheci, ela estava sempre lá e eu ficava assim, achando lindo aquele trabalho. Era a Dona Lani, é a Dona Lani Cavalcante. Ela é assim um exemplo assim, de força, de coragem, resiliência, de fé, porque nós estamos na causa animal. As pessoas às vezes olham de longe e pensam que é coisa simples, mas não. A gente tem que ter muita garra, tem que ter muita fé, tem que ter muita coragem, porque a gente vive momentos legais e momentos tristes, então emocional também às vezes fica muito abalado, são as perdas, né, dos nossos anjinhos. Mas, né, a Dona Lani sempre me passou assim um exemplo, né, de, nossa, de tudo de melhor, assim, que eu não tenho palavras. E você vê, hoje ela está com 90 anos e ainda continua na causa animal, atuando, não tanto assim como antes de ficar nos abrigos e tal, mas ajudando assim por fora. A mim mesmo, nossa, ela ajuda muito, sou muito grata, gratidão eterna, a nossa matriarca, né? Eu desejo assim tudo de melhor para a vida dela. E eu às vezes eu brinco com ela e falo assim: Dona Lani, quero ser igualzinha a senhora quando eu crescer, tá? Que Deus me dê força, coragem e fé. E vamos lá. Meu pai foi introdutor escola de cavalaria, que fazia aquelas acrobacias todas, e do carrossel. Meu pai que introduziu. Meu pai vivia só mesmo para a vida militar. Era Caxias. Caxias, gostava. Sou formada, primeiramente, eu fui professora primária do ensino fundamental. Trabalhei nessa época no Serviço Social São Sebastião. E depois fiz o curso de assistente social e, por fim, fiz um curso de Direito. Me formei em Direito. Quando eu fiz Direito porque quis, por vocação, né? Eu achava bonito. Meu pai, apesar de militar, entendia de leis e mais que muito advogado, porque o pai dele era juiz. A Dona Lani é o nosso grande diferencial. Nós conhecemos a Dona Lani anos atrás, não de forma direta, de forma indireta, sem nos conhecer fisicamente, mas tendo consciência do nosso trabalho. Ela passou a nos ajudar regularmente com doações de alguns sacos de rações mensais. Depois, num segundo momento, é que nós nos conhecemos fisicamente, tanto a mim quanto a Miriam. A Dona Lani é o grande referencial, não só para mim, como para a Miriam, mas ela é o grande referencial da causa animal no sul do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho assim um enorme prazer e muita gratidão, gratificação de conhecer a Dona Lani. Você acha que um trabalho documental sobre a obra dela, eu não diria sobre a vida dela em si, apesar que a vida dela e a obra dela se confundem. Correto. Você acha que
esse legado tem um significado importante para as futuras gerações? Bastante. As futuras gerações precisam ter acesso a essa memória da Dona Lani. Essa memória do trabalho que ela realizou e continua realizando. A Dona Lani, ela possivelmente poderia ter uma vida mais tranquila, reservada, mas não. Mesmo ela, já com a idade avançada que ela tem, ela ainda mantém esse vínculo, essa ligação com os animais. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Então, essa mistura toda. Quando eu fiz o curso de Direito, eu trabalhava. Eu paguei meu curso. Eu mesmo que me patrocinei. Apesar de, na época, o meu irmão, essa época era a época da ditadura militar, né? Mas nessa época meu irmão era secretário de esporte, ligado à Secretaria de Educação, ligado ao Ministério da Educação. Eu podia até ter tido uma bolsa, né? Mas não. Ali era tudo rigoroso. Meu pai era rigorosíssimo e passou isso pra gente. O exemplo de vida da Dona Lani é muito importante para a gente se espelhar, né? A Dona Lani tem um histórico de luta pela causa animal e quem não cuida dos animais não gosta de nada. Eu sou dessa teoria, viu? Quem maltrata animal já perdeu a humanidade. Quem não gosta de animal a gente até respeita, desde que não maltrate. Mas a Dona Lani não tem um histórico de apenas gostar ou outra coisa. Ela tem um histórico de cuidar dos animais, de fazer mais, um passo a mais. Acho muito importante que pessoas como a Dona Lani existam. E a gente ficaria muito feliz se mais pessoas como a Dona Lani pudessem existir. A gente não ia ver tantos casos de maus tratos espalhados por aí. Você falou que ela ainda continua, mesmo não estando diretamente na direção da SPA, né, ela ainda se mantém firme na causa, né? Com 90 anos ela ainda continua persistente. Ela ajuda vocês de que maneira? Ela nos ajuda sim doando ração, né? Ela nos ajuda com ração. Agora, ela não ajuda só vocês, né? Não, são vários protetores, vários. Você chega na casa dela, aquele estoque de ração. Lógico que ela não pode doar muito, né, para cada um de nós, né? Ela nos doa assim um pouquinho, ela distribui, né? Um pouquinho para cada um, mas é um gesto muito bacana. E a gente que precisa muito, né, de ajuda. Não é fácil, são 150 anjinhos de 4 patas, não é fácil, né? A senhora falou que os pais da senhora eram muito apaixonados, né? Existe alguma particularidade na vida íntima da família, os dois e os filhos, que marcou a senhora em algum momento? Eles eram assim muito apaixonados um pelo outro, né? E eles viam televisão de mãos dadas, sabe? Era assim muito... meu pai era muito dependente da minha mãe, porque ele era nordestino e acostumado a ser servido, né? E a minha mãe servia com muito prazer. Então ele nem sabia que tinha uma gaveta com a roupa dele, não sabia. Sabe? Ele era rigoroso, mas ela conseguiu o que queria dele. Poucas pessoas cultivam isso nos seus corações, raríssimos. Porque para cultivar isso no seu coração, a pessoa ela precisa ter desprendimento material. Não tem outra maneira. Como que você vai doar, vou falar em termos de valores econômicos, X reais mensais, sabendo que aquela doação não vai trazer absolutamente nada de ganho para você? Isso é muito raro. Uma coisa a pessoa fala, eu crio gato.
mas cria para tirar leite ou para abater. Correto? Ou eu crio cavalo, cria por alguma razão funcional, ou para venda, ou talvez para utilizar o cavalo para transporte, para fazer dinheiro com o cavalo. Agora, o que uma pessoa ganha cuidando, se dedicando a cachorros e gatos? Nada. Nada fisicamente. No meu entendimento, é o ápice da doação. Todas as pessoas que se dedicam à proteção animal, elas são doadores universais de energia. Como legislador, a gente vê a importância de mais políticas públicas voltadas à causa animal. A gente sabe que quando a gente senta numa cadeira do legislativo, a gente vem cheio de ideias e boas ações, mas a gente sabe que na prática a situação é um pouco diferente. O legislativo depende muito do executivo para poder realizar. Você pode combater, você pode gritar, mas para realizar é muito importante a ajuda do executivo. Sem o executivo, o legislativo é uma voz, mas mesmo sendo uma voz, ela não tem o poder de ação efetiva. E quando a gente vê pessoas como a dona Lanir trabalhando em prol da causa animal, a gente fica muito feliz e a gente fica com aquele desejo de que mais pessoas façam o que ela fez. Um histórico de luta, um histórico de busca pelo melhor pelos animais. A senhora sempre foi organizadinha aqui, ó. Controle de castração. Aqui, ó, aqui tem a data, o animal que foi castrado, né? O nome do Doutor médico. Alfredo. Esse foi o que mais fez. Vamos ver os outros. Pode passar. Aqui, ó. Quer ver? Doutor Javier. É, Javier, é a gente. Doutor Ricardo. Mais para diante é que está melhor. Porque eu fui. Doutor Murilo, doutor Ricardo. Veja que todos os médicos de Volta Redonda colaboraram. Eu cheguei aqui em Volta Redonda em 1993. Nessa época, eu era novata aqui, mas tinha muito cachorro abandonado na rua. Mas era até desagradável a gente sair, porque se deparava com esse quadro de abandono de animais, era muito. E logo eu tinha animal, eu trouxe meus animais. Então, em contato com uma doutora, uma veterinária, ela falou: Lanir, tem um grupo aqui que está querendo fundar uma sociedade protetora de animais. E me deu uma lista para eu angariar votos, pessoas que fossem a favor da fundação de uma sociedade. Me deu uma folha para eu pegar votos, assinaturas. Então, no dia seguinte, eu devolvi a folha completa. Ela ficou abismada, né? Por causa da rapidez. E me apresentou esse grupo que estava querendo fazer uma sociedade protetora. Era um grupo bastante ativo. Nós tínhamos reunião toda semana, às segundas-feiras. Então, aí foi, né? Vendo isso aqui, conseguimos CNPJ, inscrição no Conselho Regional de Medicina, toda aquela burocracia necessária, né? Conseguimos isso, mas foi difícil, porque como é difícil até hoje, mas naquela época era mais difícil ainda, porque hoje as pessoas já estão um pouco ligadas na proteção animal, naquela época não. Era muita barbaridade. A gente não tinha local, a gente não tinha nada. Fazíamos reunião nessa clínica veterinária do presidente, que foi, né? Então, aí surgiu, nós fomos fazer um pouquinho, e fomos aparecendo
né? Tivemos, assim, grandes sócios. Ela é meu exemplo. Como eu te disse, não tem palavras para decifrar Dona Lani. Uma pessoa como a Dona Lani, que teria todas as possibilidades de ter uma vida assim tranquila, de sair, passear, viajar, curtir. Não, ela dedicou a vida dela à causa. Vocês tinham um trabalho social muito intenso, né? Tinha. Era muito acompanhado pelo poder público, tanto legislativo quanto executivo, né? Exato. E inclusive com atividades com a presença da banda, da prefeitura. Isso ocorria em que momentos ali na praça? Nós fazíamos a bênção aos animais. Divulgávamos com antecedência e no dia de São Francisco a gente fazia a bênção. As pessoas levavam seus animais, cachorro, gato, para receber a bênção, né? Então a prefeitura mandava a banda, aliás, o coral, né? Mandava o coral. Era uma festa muito bonita, porque a proteção animal tem um lado muito difícil, muito ruim, que é o abandono, as maus tratos, essas coisas. Mas tem um lado bom, que a gente faz amizade com as pessoas, né? Que pessoas que gostam, e tem aquelas que exploram. Outras atividades que a senhora chegou a relatar para a gente foi a diplomação ali na Câmara Municipal, né? Foi um momento muito importante, né? Que nós recebemos o certificado de utilidade pública municipal. Valeu a pena porque, pelo que foi feito, muitos animais foram salvos, muitos animais foram beneficiados, foram acolhidos e também muitas pessoas aprenderam a entender a situação do animal. O animal não é um objeto, né? O animal tem sentimentos, sente frio, sente fome, sente medo, entende? Então valeu a pena. Eu acho que foi uma parte boa da minha vida. E a SPA ainda existe. Você faz, acolhe, socorre, amanhã você vai ter que fazer tudo de novo. Então eu acho o seguinte, que é muito importante um trabalho de conscientização. O meu sonho é que no ensino fundamental tenha uma cadeira de proteção animal, da causa animal. Não só do animal como do meio ambiente, que nós temos um meio ambiente, mas não é bem isso que eu queria. Eu queria uma coisa mais ampla, que abrangesse assim, lembra aquela campanha da dengue? Então, é isso que eu queria. Que fizesse nas escolas um trabalho com as crianças, porque as crianças levam para casa. O que eu diria para a Dona Lani é: a senhora veio ao planeta para tornar o planeta melhor. Isso é muito raro. Você conta nos dedos. E a Dona Lani é uma dessas raras pessoas que veio ao planeta para torná-lo melhor. Então, Dona Lani, queria deixar registrado aqui, em nome do nosso grupo chama-se Documento Memória. A gente ficou muito honrado quando nós fomos convidados
para estar produzindo esse trabalho da senhora. A gente não produz qualquer trabalho, a gente avalia os trabalhos antes de abraçar, e quando a gente abraça com muito carinho. E esse carinho só aumentou na convivência do trabalho aqui com a senhora. Para nós é uma honra e a senhora sinta-se realizada, porque o trabalho da senhora é muito digno, muito nobre e uma referência para as futuras gerações. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a você.